E o Jornal da Manhã Paraná está fazendo uma série de debates com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. O convidado de hoje é Luizão Goulart, do Republicanos. Luizão, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan Curitiba. Obrigado, Mark. Bom dia, Tê, bom dia, Rafaela. É um prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa. Luizão, a primeira pergunta é a mesma para todos os pré-candidatos. O que te faz acreditar que está habilitado para ser prefeito de Curitiba? Qual a sua experiência de gestão, a curricular, mas também experiência de vida, né? O que o senhor apresenta aos curitibanos? O que lhe dá condições de administrar uma cidade com quase 2 milhões de habitantes? Então, Marques, a minha experiência é que eu fui prefeito de Pinhais, e antes disso fui vereador, deputado estadual, né? Sou formado aqui em Curitiba pela Universidade Federal do Paraná, vim do interior do Paraná como grande parte dos curitibanos, e aqui que eu tive o meu primeiro emprego, eu me formei, então eu vim há 42 anos, na década de 70 ainda para Curitiba. E a minha principal experiência é como prefeito da cidade de Pinhais, aqui cidade vizinha, uma das principais cidades do Paraná, está entre os 15 municípios mais populosos do estado. E peguei um município com muitas dificuldades, era mais considerado um bairro de Curitiba, ou muitas pessoas confundiam com São José dos Pinhais. E graças a Deus, em uma gestão bastante eficiente, eu terminei meu mandato, sendo a minha administração considerada a administração mais bem avaliada do Brasil, com 94% de aprovação. Então eu me sinto capacitado, né? Conheço bem a Curitiba, os bairros de Curitiba, fui presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, então isso eu acredito que me credencia. Como candidato a deputado federal, tive uma expressiva votação em Curitiba, 35 mil votos, e de lá para cá muitas pessoas vêm me questionando, né, por que não ser prefeito de Curitiba, candidato a prefeito de Curitiba. Por isso eu estou à disposição, estou aí na corrida pela Prefeitura de Curitiba como pré-candidato. Agora, até para as pessoas saberem, você mora em Pinhais ou mora em Curitiba? Eu tenho domicílio em Curitiba já, inclusive meu escritório do mandato de deputado federal é aqui em Curitiba, na Marechal Deodoro. Esse rompimento com Pinhais vai ser como? Não existe rompimento, né, nem com Pinhais, nem com os municípios da região metropolitana. Em Pinhais está sendo bem administrada pela prefeita Marli Paulino, minha sucessora, que também vai à reeleição. E eu, como prefeito de Curitiba, eu pretendo fazer uma administração diferente daquilo que eu questionava, né, voltado para a região metropolitana, administrar Curitiba como uma metrópole, não vendo como os municípios independentes. Aliás, tudo aqui está interligado, e quanto mais os municípios são administrados de forma conjunta, a população é que sai ganhando com isso. Luizão, então vamos começar a falar do teu choque de gestão que você está propondo aí, administrar como uma metrópole, na questão da Covid-19, que é o tema do momento. O que você faria diferente de Rafael Greca, se você estivesse na cadeira de prefeito de Curitiba hoje? Primeira coisa que eu faria diferente, eu não fecharia postos de saúde justamente no período de pandemia, né? São diversas unidades básicas de saúde que foram fechadas nesse período. Curitiba tem 111 unidades de saúde, 10 unidades já foram destinadas exclusivamente para vacinação, que é correto, né? Mas teve mais de 20 unidades de saúde fechadas nesse período, e as pessoas têm que se deslocar numa distância maior para outras unidades. Outra coisa que eu faria diferente, eu abriria um diálogo com a população, com os setores das atividades econômicas, pequenos comerciantes, com os taxistas, com os transportadores escolares, com as igrejas, né, para encontrar as melhores soluções. E eu vi que isso não aconteceu aqui em Curitiba. E a questão do transporte coletivo, por exemplo, que é uma preocupação, que hoje é o maior foco de infecção, como é que o senhor resolveria isso? Bom, eu não diminuiria os ônibus como aconteceu, né? Eu acho que teria que ter feito um acordo aí com as empresas para manter o número de ônibus, mesmo as atividades econômicas tendo diminuído, né? Tendo havido fechamento dos comércios, mudança dos horários, mas os ônibus não poderiam continuar proporcionalmente, porque nós estamos num período de pandemia, e a maior crítica que os comerciantes fazem aqui em Curitiba é justamente essa: como que a gente não pode abrir academia, a gente não pode, determinados horários não podem funcionar, mas os ônibus andam superlotados, e os ônibus exclusivamente dependem da Prefeitura de Curitiba, né? A Prefeitura poderia ter feito diferente isso. Luizão, agora ainda aproveitando sobre o transporte coletivo, agora pós-Covid, como é que seria isso? Porque hoje é uma grande chaga da cidade. Curitiba já foi referência nesse assunto, hoje não é mais, né? Os ônibus estão lotados, a qualidade vem caindo, e as pessoas vêm inclusive deixando de utilizar os ônibus, né? O transporte individual, como Uber, 99, vem ganhando cada vez mais espaço, o próprio táxi. Como é que você quer recuperar o transporte coletivo?
O transporte eu pretendo recuperar com maior eficiência e trabalhar com um planejamento melhor, né? Incluindo as cidades da região metropolitana, porque quando Curitiba planeja o transporte coletivo isolado da região metropolitana, né? Evidente, nós temos aí hoje em torno de 19 municípios que são interligados de alguma forma, mas nós podemos otimizar isso, né? Otimizar o sistema de transporte coletivo, porque a inovação que aconteceu lá na década de 70 com as linhas exclusivas, na década de 80 tivemos algumas melhorias e até 90, mas faz muito tempo que Curitiba não inova no transporte coletivo, a não ser você espremendo a rua para criar uma linha exclusiva, espreme os carros, diminui as faixas pedestres, as faixas de circulação dos veículos, quase não cabe um veículo. Então tem algumas improvisações aqui em Curitiba, né? Então Curitiba deixou de ser inovadora há muito tempo, principalmente no transporte coletivo. Por isso que o transporte coletivo está pouco atrativo, a tarifa não é uma tarifa razoável, digamos assim, mas as pessoas pagariam essa tarifa, mas com um transporte mais eficiente, mais atrativo, mais confortável e mais rápido para chegar nos seus destinos. Senão as pessoas vão de moto, como você disse, vão de Uber e vai deixando o transporte coletivo de lado. No 2015 para cá, o transporte coletivo de Curitiba perdeu mensalmente em torno de 2 milhões de usuários do transporte coletivo. Isso encarece o sistema, né, e dificulta você aperfeiçoar o sistema também. Luizão, você teve uma boa aprovação em Pinhais e tinha uma parceria forte com o Partido dos Trabalhadores, você era do PT, e também, principalmente com a Gleisi Hoffmann, que na época era a mulher mais poderosa do Estado. Como é que você vai fazer a partir de agora? O PT não está mais no poder, como é que você pretende fazer esses acordos políticos para a cidade poder avançar? Quando eu me filiei na década de 80, né, no Partido dos Trabalhadores, e quando eu fui prefeito de Pinhais, eu soube utilizar essa proximidade com o governo federal para trazer benefícios para a cidade que eu administrava, que era Pinhais. Consegui construir escola, creche, posto de saúde, infraestrutura urbana e diversos projetos, por exemplo, para a juventude, centro de artes e esportes. Então, essa proximidade favoreceu o município de Pinhais e favoreceu, inclusive, os municípios da região metropolitana, porque teve um período, depois da minha reeleição, que eu fui presidente da Associação dos Municípios da região metropolitana. E a gente conseguiu apoiar 20 municípios aí com equipamentos, máquinas e equipamentos, através dessa proximidade. Assim como hoje eu tenho proximidade com o governo federal, como deputado federal, e eu consigo emendas parlamentares, recursos para poder ajudar a vida dos municípios. Então, naquele momento foi importante a proximidade com o governo federal, assim como é importante hoje, né? Em 2016, no final do meu mandato de prefeito, eu tive diversas divergências com o Partido dos Trabalhadores, não concordava com diversas coisas que estavam acontecendo e saí do partido. De lá para cá, eu faço parte do Partido Republicanos, que é um partido que eu me sinto mais confortável. Mas você tem receio, por exemplo, que essa proximidade lá atrás com o PT possa atrapalhar a sua campanha? Eu pergunto que Curitiba tem um perfil que rejeita o PT há muito tempo, né? O Partido dos Trabalhadores nunca conseguiu ganhar a capital, por exemplo. Como é que você vai trabalhar isso? Sim, eu acredito que não atrapalha, porque eu fui prefeito num período de crise do Partido dos Trabalhadores, crise do governo federal, eu terminei meu mandato em 2016, no entanto, eu terminei com uma aprovação de 94%, né, de aprovação, e eu tinha uma coligação em Pinhais com 21 partidos, então eu sempre fui uma pessoa do diálogo, né, amplo com os demais partidos, então nunca fui um radical, por exemplo, sectário. Eu acredito que isso não vai mudar, porque eu fiz a minha parte, né, como gestor, como vereador, como deputado estadual. Então, e num determinado momento, não concordei mais com a linha, com o que acontecia, enfim, eu tive divergência e saí do partido, né? Então, as pessoas acredito que vão avaliar o meu trabalho, o meu passado, né? E hoje eu estou num outro partido, enfim. Perguntando sobre isso, inclusive, sobre a relação do senhor com o Partido dos Trabalhadores. Mas eu vou trazer aqui a pergunta de um outro ouvinte que é bastante interessante. O André Alves, ele diz o seguinte: Pinhais tem aproximadamente 118 mil habitantes. Curitiba tem aproximadamente 1 milhão e 800. O que faz pensar o senhor que uma boa gestão em Pinhais, por exemplo, seria suficiente para gerir uma cidade cerca de 10 vezes maior? Ótima pergunta. Pinhais tem em torno de 130 mil habitantes hoje. Curitiba é 13 vezes maior que Pinhais em termos populacionais. No entanto, Curitiba tem um orçamento praticamente 30 vezes maior do que da cidade de Pinhais. Então, eu como gestor de Pinhais, que peguei uma cidade com dificuldades bastante, conseguimos evoluir em todas as áreas. Isso, acredito que me credencia para ser prefeito de Curitiba, né? Que se eu conseguir
fazer com pouco no município de Pinhais, que hoje você anda pela cidade, você, por exemplo, não tem mais ruas de estrada de chão e você tem uma cidade com infraestrutura boa, com segurança, com escola de qualidade, com saúde, enfim, com o desenvolvimento econômico que nós conseguimos nos últimos anos. Eu acredito que eu possa fazer isso em Curitiba, porque essa experiência, embora o município 13 vezes menor, mas também com um orçamento 30 vezes menor. Então eu acredito que em Curitiba eu vou poder usar essa experiência e fazer uma administração bastante eficiente também. Sua principal crítica hoje à atual gestão? Acho que nesse momento de pandemia já está evidente que é a falta de diálogo para poder encontrar as melhores soluções, né? Acho que um prefeito não é o sabe tudo, né? E em diversas oportunidades a secretária de Saúde se viu em papos de aranha aí, porque ela que ficava levando a bordoada. A falta de diálogo com os municípios da região metropolitana, essa é uma crítica que eu faço não só à atual administração, mas também os demais prefeitos que passaram por aqui sempre tiveram meio virado de costas para a região metropolitana. E nós somos uma metrópole, então quanto mais em conjunto nós resolvemos os problemas de lixo, de transporte coletivo, de segurança pública, de saúde, melhor vai ser para todos, né? Porque os municípios estão interligados. As pessoas de Curitiba vão para São José, vão para Colombo, vão para Pinhais, assim como acontece ao contrário. Então nós temos que ter uma visão mais ampla da cidade de Curitiba como uma metrópole mesmo. E essa questão, por exemplo, perpassa pela mobilidade, já falou um pouquinho aqui do transporte coletivo, mas o curitibano sempre quer discutir o metrô. Sua posição sobre o metrô, ele é necessário, não é mais? Há alternativas? Eu acho que o metrô, como estava concebido, ele está ultrapassado. Não cabe mais você cavucar as ruas de Curitiba aí para fazer o metrô. Eu acho que tem soluções mais inteligentes, né? Como você utilizar as próprias canaletas hoje. O sistema de ônibus de Curitiba, acredito que precisa ser aperfeiçoado. O que nós podemos utilizar aí, em parceria com o governo do estado, por exemplo, as antigas linhas de trem que existe, que cortam a cidade aí, que enfeiam a cidade, inclusive, porque atrapalha, divide a cidade. Acho que nós podemos dar uma urbanizada e criar algumas linhas ligando a região metropolitana, utilizando esses antigos corredores de trem aí, para aperfeiçoar. E o sistema tem que ser mais inteligente, né? Mas acredito que o metrô hoje está ultrapassado, até porque com a crise econômica que nós temos desde 2015, agravada com a pandemia, nós não teremos recursos para um investimento tão alto. Sobre o asfalto, né? O prefeito de Curitiba é conhecido como o prefeito do asfalto e o senhor também foi conhecido como prefeito do asfalto lá em Pinhais. Como é que você trata essa questão? Essa é mais uma crítica que eu posso fazer, né, à atual gestão. Porque a promessa era asfaltar Curitiba inteira. E eu percorro os bairros de Curitiba e vejo que isso não é uma realidade. E nós podemos dizer que em Pinhais você anda pela cidade toda, você não encontra valeta aberta e ruas esburacadas. Curitiba, Mark, tem quase 500 quilômetros de rua de estrada de chão, né? Se você for lá, por exemplo, Tatuquara, você tem aí 2% de rua asfaltada, daí você vai ter uma quantidade de ruas de antipó e vai ter os 30% do Tatuquara, por exemplo, sem nenhum tipo de pavimento. Você vai no Boqueirão, quanto de asfalto tem no Boqueirão? Você tem lá 20% de asfalto no Boqueirão, o resto é antipó e muitos antipó de qualidade ruim. E você tem muitas ruas de estrada de chão em Curitiba ainda, que é inadmissível, né? Você vê uma cidade, por exemplo, nem na Matriz você tem todas as ruas asfaltadas. Na Regional da Matriz, por exemplo, você tem aí uns 15% ainda que é de antipó. Na Regional da Matriz. Então, eu percorro Curitiba, eu vejo que falta uma infraestrutura básica, coisa que eu já consegui resolver em Pinhais, como problema de valeta, problema de pavimentação mínima para dar qualidade de vida para as pessoas, problema de alagamentos, por exemplo. Eu consegui praticamente resolver os problemas de alagamento em Pinhais, inclusive quando eu draguei o Rio Atuba, eu resolvi problemas na parte de Curitiba e que eu não encontrei parceria do lado de cá para a gente poder fazer um trabalho conjunto. Luizão vai usar o fundão eleitoral? O fundão eleitoral, na verdade, ele não foi aprovado. O que foi aprovado é o fundo eleitoral, conforme aconteceu na eleição passada, né? Essa foi uma decisão dos partidos e eu seria aqui. Eu digo o seguinte: o fundo eleitoral vai ser necessário na campanha, sim, e eu vou utilizar, porque vai ser o único recurso que eu vou ter condições para fazer a campanha, porque, por exemplo, eu não tenho recursos próprios, acredito que não vai ter
pessoas, empresários com essa crise, disposto a colocar algum recurso na campanha, e a hipocrisia alguém falar que não vai usar o recurso do fundo eleitoral. Por quê? Porque vai ser o único recurso disponível, e se não for o fundo eleitoral, as pessoas ou vão abusar do poder econômico ou vão usar a Caixa 2. Então eu prefiro usar de forma transparente o recurso que o partido destinar para mim, eu quero que destine, para mim poder ter as mínimas condições para fazer uma campanha aqui na cidade de Curitiba. Luizão, essa questão da geração de empregos no pós-pandemia, como é que você pretende trabalhar nesse quesito? Marca, essa é a questão mais importante, eu acredito, para o pós-pandemia. Até porque a pandemia não vai acabar de uma hora para outra, o vírus não vai desaparecer, então nós vamos ter um problema aí de superação, né, a cada dia. E eu vejo como uma questão mais importante nesse pós-pandemia a recuperação das atividades econômicas, né, do micro, do pequeno, do médio empresário, para ele poder retomar suas atividades, começar a gerar emprego e renda para a gente aquecer novamente a economia. Esse vai ser o principal desafio. E outro desafio importante também é a retomada das atividades escolares, porque nós sabemos que nós vamos ter um ano capenga aí nas nossas escolas. Então a gente vai ter que retomar isso, fazer um planejamento para reforço escolar o ano que vem, para não prejudicar a nossa molecada. Agora, a questão da geração de empregos, como resolver? O desafio é grande, sim, mas vai, por exemplo, reduzir impostos? Quem sabe fazer uma troca de ISS por empregos, para de fato tentar ajudar? Isso é preciso, nós vamos ter que adiar a cobrança dos impostos, vamos ter que reduzir, dar algum tipo de incentivo, e vamos ter que ter um fundo aí também para financiamento, né? Nós já temos votado vários projetos no governo federal para incentivar aí as atividades econômicas, para dar um fôlego aí, como um empréstimo, jogar principalmente bancar a folha de pagamento para segurar os empregos, mas o município vai ter que fazer a sua parte, nós vamos ter que fazer algo em parceria também com o governo do estado, né? Aliás, eu tenho uma boa relação com o governador. Então isso vai auxiliar também em encontrar as melhores soluções aí para a gente retomar as atividades e apoiar principalmente o micro e o pequeno, porque esse depende do dia a dia para sobreviver, né? E é a partir daí que nós vamos começar a retomar as atividades. Luizão, tem pergunta aqui da nossa audiência. O Fábio faz a pergunta que foi feita também para Cristiane Yared, candidata também à prefeitura aqui de Curitiba. O senhor hoje está na mesma posição que ela, é deputado, né? E está saindo da posição de deputado para concorrer à prefeitura de Curitiba. Que garantia o eleitor tem de Curitiba de que o senhor vai concluir o trabalho feito como prefeito e não vai abandonar no meio? O eleitor de Curitiba, ele pode ver pelo meu passado, né? Eu tinha uma oportunidade no segundo mandato de prefeito de sair candidato a deputado federal, por exemplo, e tinha um apelo grande em relação a isso. Eu preferi concluir o meu mandato até o final para depois fazer primeiro uma coisa para depois fazer outra. Como deputado federal, eu atuo aqui em Curitiba principalmente, né? E nos municípios da região metropolitana, e eu tenho certeza que o meu suplente vai continuar dando esse suporte, né? Porque é o Irineu, né? É uma pessoa bastante conhecida, e ele vai dar o suporte no meu mandato, e eu, como prefeito de Curitiba, eu vou poder fazer muito mais, inclusive pelos municípios da região metropolitana. E é evidente que eu vou concluir o mandato, né? Porque eu fiz isso já como prefeito de Pinhais. A gestão, Luizão, como é que você pretende, por exemplo, enxugar a máquina e economizar recursos? Isso eu pretendo fazer assim como fiz já no passado, porque, por exemplo, nós vamos ter necessariamente uma redução de arrecadação, já está acontecendo. Então o município não vai ter mais os recursos para poder fazer frente aos grandes desafios. Nós vamos ter que dar uma enxugada na máquina administrativa, dar uma aperfeiçoada, né? Eu, por exemplo, em Pinhais, eu fiz uma administração bastante profissionalizada, né? Colocando pessoas certas nos lugares certos, e eu tenho certeza aqui em Curitiba também eu vou encontrar servidores capacitados, né? Que conhecem cada um na sua área, né? E eu vou poder usar muito bem os servidores públicos que eu tenho certeza, assim como eu encontrei em Pinhais, pessoas excelentes, capacitadas, que precisavam era de motivação e precisava de direção para poder fazer um trabalho, né, como foi feito. Então, isso vai ter que acontecer, Marco. Nós vamos ter que reduzir custos, reduzir gastos para poder fazer investimentos. Necessariamente isso vai ter que acontecer. Mas, por exemplo, comissionado, você pretende reduzir? Já estudou isso? Aonde pode cortar? Já estudei. Vamos ter que reduzir bastante e aproveitar os servidores que nós temos de carreira. Aproveitar muitos servidores de carreira que estão aí à disposição, com capacidade, conhecendo muito a cidade, conhecendo suas áreas de atuação, e nós vamos otimizar
os servidores que nós temos na prefeitura. Pessoal aqui nas redes sociais e também no WhatsApp, falando muito sobre essa questão, que quer saber o seu posicionamento político. O senhor se considera um homem de esquerda, de direita? Como que nesse espectro aí está Luizão? Eu nunca fui radical nem de esquerda, nem de direita, mas eu sempre fui mais de centro, fui do diálogo, né? Eu acho que a gente não... Quando você é muito sectário, você fecha os olhos para até ver alguma coisa positiva do seu oponente, né? Eu não sou dessa forma, né? Eu sou uma pessoa de centro, né? Eu sou considerado uma pessoa de centro. Hoje apoio os principais projetos do governo federal, né? É evidente que não concordo com tudo. O meu partido é um partido bastante dinâmico, dialoga tanto com a direita quanto com a esquerda, né? E acho que esse é o melhor caminho. Tá certo. Luizão, 1 minuto para você falar com os curitibanos. Então, eu digo, curitibanos, muita gente não me conhece aqui em Curitiba, né? Embora eu tive uma votação expressiva aqui, 35 mil votos, né? Mas muita gente não me conhece. Eu sugiro que agora nessas eleições você consulte, pesquise os seus candidatos. Vai lá no Google, faz como você, quando vai comprar um produto novo, pesquise seus candidatos, o que eles foram, o que eles fazem, né, qual o histórico de cada um, porque você vai estar escolhendo uma pessoa para administrar a sua cidade, né? Eu não estou aqui para enganar ninguém, né? Eu quero fazer comparações, né? E nos debates que porventura vão vir, eu quero fazer comparações, eu quero dizer o que eu fiz e como deu certo na minha administração em Pinhais e do jeito que eu pretendo fazer em Curitiba. Então estude, pesquisa lá quem é Luizão Goulart no Google. Aí você vai encontrar, você vai ter um histórico, pesquisa os demais candidatos também, e aí a comparação, quanto mais informações tiver, melhor com certeza será a escolha. Luizão Goulart, pré-candidato pelo Partido Republicano, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns mais uma vez pela iniciativa da Jovem Pan.